Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Este episódio será exclusivamente dedicado à antevisão da Cycling Fantasy App para a volta à Espanha. Como já tínhamos feito para o Tour, vamos fazer um episódio somente acerca das escolhas e de como poderemos formar a melhor equipa para a Cycling Fantasy App, que é uma parte tão grande deste projeto. Podem seguir as nossas antevisões, os nossos posts, tanto no nosso Twitter, onde nós somos especialmente ativos, como em falsoplano.ghost.io. Hoje temos connosco o falso planista Miguel Pratas, estou eu, Henrique Augusto, e também, tal como aconteceu no Tour, temos os lingrinhas connosco, Nuno Gomes e Rogério Almeida. Hoje já não vou pedir para se apresentarem, porque o nosso público é muito fiel, já vos conheço de outra vez, já vão ter a oportunidade de dizer boa noite ao pessoal. Pratas, vamos começar contigo, que és o homem da casa. Primeira coisa a analisar sempre antes de se fazer equipa é o percurso, que é sempre um elemento essencial na escolha final da nossa equipa. Quantas etapas se prevêem acabar de cada maneira, quais são os ciclistas que se adequam mais ao perfil. Como é que analisas esta volta a esse nível? Olá a todos. Bem, normalmente em grandes voltas, quando começam com o contrarrelógio, nós temos sempre cuidado de selecionar um dos possíveis vencedores, até porque à partida as primeiras semanas costumam ser leves. Ultimamente não tem sido o caso, mas costumam ser leves, e então temos em atenção logo aqueles dias que vão receber de bónus de liderança. Isto aplica-se tanto aos contrarrelógios como aos sprints, quando as grandes voltas começam assim. Neste caso, vamos começar com um contrarrelógio por equipas, em que os grandes favoritos são a Jumbo e a Ineos. É uma incógnita quem é que será o líder, por isso, se quiserem arriscar num Castroviejo ou, ou algum também da Jumbo mais barato, ou num de Plus, custam 200 e podem ficar líderes, pode fazer sentido. A questão é que nós olhamos para a segunda etapa, uma etapa que acaba com uma subidazinha, e que é mesmo ao jeito de ciclistas como o Roglic, por exemplo. Portanto, não me parece que, mesmo que o vencedor seja um desses baratinhos destas duas equipas, eu creio que perde logo na segunda etapa. Por isso, este, esta opção acho que não se aplica nesta grande volta. É porque a primeira semana, nos primeiros 3 dias, temos duas etapas muito duras. A terceira etapa já é uma chegada em alta. Pá, em questão de divisão das etapas, na minha análise, isto vai ter 4, 5 sprints. Por isso, em termos de fantasy, acho que não vale a pena investir muito em sprinters. No máximo, gastar 800 em sprinters. Nunca 800 num só, obviamente. E depois as restantes 15 a 6 etapas, uh, tirando já os dois contrarrelógios, 4, 5 sprints, 14, 15 etapas, acho que vão se dividir muito entre etapas para a geral e etapas para a fuga. Por isso, eu acho que aqui a divisão correta, e que a maioria das pessoas vai fazer, vão gastar 70% do orçamento, 60, 70% em três nomes dos favoritos. Depois vão os tais 600, 800 em sprinters, e o restante depois aí já vai ao gosto de cada um, mas eu diria que quem vai ser mais bem sucedido é quem acertar naqueles 2, 3 nomes que vão ter sucesso nas fugas, ou seja, os Michael Storeres de 2021, que depois ganham 2 etapas e ainda ganham a montanha. O segredo está, como nós bem sabemos, o que faz a diferença são esses corredores. Agora, acertar neles é muito complicado, e temos muitos nomes e baratos para esse efeito. Nuno, da última vez que conversámos acerca do Tour, tinhas dito que já tinhas a equipa fechada pela 17ª vez e que ainda havias de fechar mais umas 20. Como é que está isso desse lado? Já tens uma ideia do formato que vais levar? Olá, boa noite. Só queria agradecer em meu nome e em nome dos Lingrinhas por voltar a termos este convite. É sempre engraçado fazermos esta partilha de ideias e falarmos sobre as provas. Quanto às equipas, esta volta é o outro lado da moeda em relação ao Tour. Se o Tour era extremamente difícil prepará-lo, porque as opções eram escassas
aquelas mais económicas e que lá está, como estava a dizer o Miguel, uh, faziam toda a diferença. Escolher, porque havia grandes riscos de levarmos 0 pontos com essa malta. Eu só Aqui levei não, pinos, pá. Os meus gajos de 200 foram todos uma miséria. eu quase, eu acho que só pontuei com 2. De resto, foi tudo também miserável, andou ali tudo a bater quase no zero. Mas esta volta é diferente, portanto, temos aqui muitas opções boas, temos muitas opções boas a baixo custo, e portanto vai quase de uma análise do percurso, como tem que ser, e do gosto pessoal, e depois é fazer figas para que as coisas aconteçam. Portanto, se no Tour tinha feito 17, mas se calhar acabei para com umas 50 equipas feitas, tal a indecisão. Agora não, eu agora tenho a minha equipa com 6 nomes já fixos e tenho andado ali a mudar 3 nomes, porque sim, porque são tantas as opções de 200, 400 interessantes que ando ali a saltitar entre o Gregoire, o Lenny Martinez, o Zana, o Vauquelin, o Whitfeldt e outros assim. Portanto, um dia acordo e acho que vai ser mais para este, depois olho e vejo que há mais subidas punch, já vou mais para um ciclista mais punch, outros analiso o líder e vejo, se calhar, espero se este é o líder, se calhar então é melhor não ir tanto por ali, mas não, tenho a minha equipa quase definida e vai ser com aquele esquema que o Miguel estava a falar, três Masters de 1200 mil, e não vou levar sprinters. Não vou levar sprinters. E vou apostar tudo nas etapas de geral e fugas e por aí fora. Portanto, é este o meu esquema. Portanto, não há grandes segredos aqui, pelo menos para mim. Sim, tem que se continuar a mudar a equipa, até por uma questão de hábito, de rotina pré-grande volta, não é? Sim, sim, sim. Não ia estar E aqui é o que só torna. 3 dias antes já com isto fechado, não tem graça Não, nenhuma. não. Aliás, eu vou mudando todos os dias, que é mesmo porque a piada está mesmo a isso. Não tinha graça nenhuma estar aqui, até porque isso agora começou uma série de provas. Estes dias andámos aqui ocupaditos com a Alemanha e com a volta à Escandinávia das senhoras, mas E o agora René, não. o Itur, e não sei o É quê. René e Tour, agora temos aqui uma série de dias que isto, Isso quem é sempre uma vibra com parte isto. importante. Agora Claro. vamos andar aqui um bocadinho a saltar, mas as escolhas estão mais ou menos feitas. Mas há muitas opções boas e isso que difere para o Tour. Mas é só andar aqui neste pequeno lote das escolhas que temos e está feito. E depois, quando o que deixarmos de fora estiver bem, nós podemos sempre dizer: pronto, é pá, tive na minha equipa, mas Sim, ficou de sim, fora. sim, sim. Tirar uns prints, fazer umas equipas com uns prints para depois dizer: olha, está a ver esta equipa que eu fiz na quarta-feira, antes de coisa, tinha este, estava lá o Lenny Martinez, eu só tirei porque sim, porque não queria levar o Lenny Martinez e o Gregoire, mas pronto, essa era a desculpa, mas há muita opção boa e acho que vai ser um bocadinho por aí. Rogério, vamos passar aqui ao Rogério. O Nuno já falou aqui que a estratégia passa por 3 Masters de 1200 ou de 1000, porque depois há muitas opções baratas. Vamos então pôr nomes nos Masters. Parece haver à partida 3 grandes favoritos para esta volta. Remco Evenepoel, defensor do título, Vingegaard, que vem da vitória no Tour, e Roglic, que vem da vitória do Giro. Vão os 3? Vão só 2? Como é que é? A irem 2, quem é que fica de fora? Olá, boa noite. Neste momento isso é uma pergunta de 1 milhão para mim. Eu sou sincero. Ainda não me decidi totalmente se levo os 3, se levo só 2. À partida o meu esquema será os 3. Não vai fugir muito dos 3 Masters. Neste caso, neste momento está um bocado pela lógica. Estou a tentar ou ir pela lógica, ou pelo feeling, ou pelo gosto. Ainda não sei. Ainda estou muito virado só para 3, mas não estou a gostar muito da formação da equipa, apesar, que é o que já falaram, temos muitos de 200 e de 400 também, para fazer boas equipas levando os 3 Masters. E a ter que ficar algum de fora, qual é que está mais perto? Qual é o próprio Vingegaard? Neste momento, acho que para mim, estou virado para o Renko e para o Roglic. Neste momento, para mim, são os que estão quase certos na minha equipa, principalmente o Roglic. Esse é o que está 90%. Este perfil grita Roglic por todo lado. É difícil Exatamente. Sim, sim, sim. pensar em deixá-lo de fora. Exatamente.
Pratas, a superioridade destes três homens elimina qualquer hipótese de levar outro dos principais favoritos. Temos o João 1200, temos o Vlasov, Ayuso, Mas, Geraint Thomas, Amil. Eu sei que o Ayuso te deixa a pensar. Também do que já falámos aqui antes de começarmos, sei que não és o único que fica a pensar no Ayuso. Como é que vês esta segunda linha? A 1200 temos os três que já foram referenciados e temos o João. Claramente o João dos três é o que dá menos garantias. É o único que nunca ganhou uma grande volta. Tem a cool liderança na teoria. E os outros têm estado numa boa forma ultimamente. Eu creio que sobre esses três, os que dão mais garantias de não falharem e de darem muitos pontos, acho que é o Roglic e o Remco. Mas se o Vingegaard estiver bem, ele vai ganhar sem qualquer problema. Ou seja, o Vingegaard é um bocadinho maior, uma incógnita maior, mas também se ganhar o prémio acho que é maior, porque ele se tiver a 85% ele ganha isto. Sim, mas o Vingegaard, desculpa, deixa-me só dar uma chega, até para ajudar ao vosso argumento. O Vingegaard, inclusivamente nas duas grandes voltas que ganha, nos tours, faz muito menos pontos do que o Pogacar em ambas, se não estou em erro. Sim, E pode mas acontecer aqui algo semelhante. Mas aqui não há nenhum corredor como o Pogacar que ganha os sprints entre os favoritos todos. Quer dizer, há o Roglic, que acaba por ser colega de equipa dele, mas depois não tem uma capacidade tão grande na montanha. E é isso acrescenta ao facto do Pogacar ter os pontos da juventude, não é? Sim, tal como o Remco também, não é? Exatamente. E atenção que o Remco também melhorou muito essa parte final. Portanto, como eu estava a dizer, o João, apesar de ainda ter essa componente da juventude, que é sempre muito valorizada no giro, porque normalmente só há ele, ou se houver um outro concorrente é o Remco, aqui além do Remco ainda vamos ter o Ayuso. Portanto, o João acho que aqui não tem muito valor à partida estar a gastar 1200 nele. Depois em termos dos nomes de 1000, temos o Ayuso, o Geraint Thomas e o Vlasov. O Ghana também te custa 1000 e o Ghana não faz sentido nenhum. Só faz sentido para quem quiser caçar etapas e quiser ir conquistar o contrarrelógio. O resto não faz qualquer sentido. Destes três nomes, para mim o que tem mais valor claramente é o Ayuso, até pela questão da juventude e porque é um daqueles prodígios que eu coloco a um patamar de género Remco e Pogacar que nós não sabemos ainda bem o limite deles. Ou será que eles têm sequer um teto, não é? Portanto, destes três eu ponho mais valor no Ayuso, mas também acho que a aposta no Vlasov pode ser interessante, que eu considero. Agora tem uma excelente equipa. O Vlasov tem estado muito bem, boa classificação em São Sebastião. Agora em Burgos também nunca descolou do Roglic. Acho que pode ser aqui o underdog para quem quiser escolher um dos três, o mais fora da caixa. E temos aqui o Thomas, que eu também considero um nome certinho por exemplo, para um top 5, que também tem uma equipa muito forte a escudá-lo, mas também não o estou a ver a ganhar sprints, por isso estou a vê-lo mais na expectativa, tal como correu no giro, e não estou a ver em circunstância alguma estar no top 3 a ganhar os pontos da geral. Por isso, eu destes nomes todos diria que são escolher 3 nomes entre entre Roglic, Vingegaard, Remco, Ayuso e considero aqui o underdog pode surpreender o Vlasov. Nuno, tudo o que deste a entender aqui antes de estarmos a gravar ainda, espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, o Ayuso está aí como forte candidato nos teus drafts. Queres explicar essa posição? Ora bem, porque essa perspectiva ou esta ideia do Ayuso, vamos lá. Primeiro porque para mim o Ayuso, pelo que eu acompanhei do passado e há 2-3 épocas atrás, até ao passado mais recente, porque é um nome que já fui acompanhando, para mim é uma das 7 maravilhas do ciclismo atual.
sem dúvida. Acho que sinceramente é um prodígio, é um fora de série. Está claramente ao nível de ou estará, fará o seu percurso ao nível de um Pogacar e de um Renko, e portanto Ayuso para mim é um prodígio e é capaz de tudo. Portanto, acredito bastante naquilo que ele pode fazer. Aliás, vimos que ele teve de facto uma infelicidade no início da época e começou mais tarde, vinha de uma lesão até complicada, e logo na primeira prova que faz, rebenta completamente com a prova, faz contrarrelógios brutais, na montanha imparável, tem muito punch nesta Poma Vuelta, e portanto acredito muito em Ayuso. Para mim, se fôssemos a falar num nome que eu não prescindia, era claramente o Ayuso, e não vou prescindir. O Ayuso vai na minha equipa e vai desde a primeira hora. O outro é Roglic, pelas mesmas características. Lá está, são excelentes trepadores, mas sobretudo são excelentes finalizadores em subidas mais curtas. E analisando o percurso temos aqui algumas etapas com montanhas de 17, 18 km, mas grande parte delas são de 7, 8, 9 km, pede explosividade, e acho que estes dois nomes poderão ser os mais fortes. Agora, como o Miguel estava a falar, se calhar o Vingar pode ser. É uma grande incógnita. O Vingar é uma incógnita porque não sabemos dentro de portas o que é que estão a preparar. A mim custa-me muito a acreditar que o Vingar vá com um papel de líder, um pouco como o Ayuso tem em relação ao João. Ou seja, eu acho que o Ayuso estará um bocadinho acima do João, e a mim custa-me acreditar que o Vingar tem esse papel dentro da Jumbo acima do Roglic. Acho que pela estratégia da equipa, pelo balneário, digamos assim, eu acho que o Ayuso vai lá para proporcionar ao Roglic uma vitória e uma vitória esmagadora parte da Jumbo, e assim conseguirem as 3 grandes voltas. E portanto, claro que o Vingegaard será fortíssimo no Tourmalet, na etapa do Tourmalet. Eles vão despedaçar aquilo tudo, jogar um bocadinho como jogaram no Tour 2022, que obrigaram o Pogacar a desgastar-se imenso e a perder praticamente aí a prova. E acho que eles vão fazer um bocadinho isso aí. Agora, em termos de fantasy, Roglic para mim é obrigatório, e Ayuso também, pelas características dos ciclistas e da prova em si. Depois o outro nome é difícil. Olha, em termos de gestão de orçamento, vou-te ser sincero, eu gostava de levar um de 600 e um de 400. Eu, para levar um de 600 e um de 400, não me cabe um de 1200. Portanto, tenho aqui um problema que eu não sei quem é que é de colocar de 1000, porque tenho o Vlasov neste momento. Se fosse mostrar agora aqui um print screen, eu tenho o Vlasov, mas é um bocadinho o Vlasov na teimosia. Eu não sei até que ponto o Vlasov, apesar dos bons sinais que deu agora, mas deu agora com um Roglic e com um Adam Yates, e não com uma Jumbo como vai, por exemplo, ou como uma UAE que vai ter como adversários. Portanto, não sei, e com já tem um aquele historial calor de inconsistência também, não é? Nas é, grandes voltas. dá-se muito mal com o calor, não sei, ao fim de 3 semanas de desgaste, disputar uma Vuelta. Acho que o Vlasov, por exemplo, faz muito mais sentido em maio num giro do que numa Vuelta, e esses fatores também contam, e faz-me aqui um bocadinho recear de estar a gastar 1000 e depois ser surpreendido ao meio da prova, com uma desistência. Por cima eles têm tão bons candidatos ali para serem, também assumirem um bocadinho a geral, se for necessário, se estiverem bem, e portanto tenho um bocadinho de receio de apostar no Vlasov, mas gostava de encontrar uma opção de 1000 que me desse para manter a equipa como tenho, que era levar um ciclista de 600 que pontuasse bem, e um de 400. E de 400 podia ser, por exemplo, o Dunbar, por exemplo. Há outros nomes, mas é um Dunbar, por exemplo, é o nome que eu tenho neste momento, e gostava de levar um de 600 também para as montanhas. Tem várias opções aí, mas não sei, vai ser complicado. Há 2 nomes de 1000, 1200 que vinhamos a falar que estão garantidos. Roglic e Ayuso vão na minha equipa. Depois, ou mantenho Vlasov para manter o resto da estrutura, ou então vou para Renko, por todos esses fatores. Lá está, tem explosividade, vai levar um estouro gigantesco
Quando vier as altas montanhas, a Jumbo vai desfazê-lo completamente. O Renko não tem hipótese. Mas se não tiver Covid, acredito que vá até ao final e que são muitos pontos e que, portanto, vai ser, poderá ser uma opção interessante em termos de fantasy, não em termos de prova. Acho que ele não faz pódio sequer o Renko. Nuno, com essa análise sobre as prestações do Remo, que estás convidado a vir mais vezes ao falso plano, que eu por norma estou sozinho nessa posição, por isso estás à vontade se quiseres começar a vir aos outros episódios também. Eu acho o Renko um prodígio, mas acho que neste momento ainda lhe falta alta montanha e sobretudo uma alta montanha. A verdade, ganhou o Vuelta ano passado e isso é uma demonstração de força, mas a forma como a Jumbo preparou este elenco e a UAE tentou responder. E depois há outras logo a seguir. Nós vemos a equipa da Bora e vemos a equipa da Bahrein, claro, com outras, não podemos equipará-las, mas também com muita malta. Eu não sei, eu olho para o plantel da Sudal e fico triste. Faz-me lembrar o tempo em que o João Vieira Pinto era o único jogador interessante do Benfica. Aquilo o homem está isolado ali, não tem hipótese. Quando começarem a escalar a montanha acima, ele vai ficar rapidamente sozinho. Olha, tu falaste aí do nome de 600, depois deste o toque que era para a montanha ou não, mas eu queria passar aqui um bocadinho pelos homens rápidos. Vão ter poucas oportunidades, tu também já disseste que provavelmente terão pouco ou nenhum lugar na tua equipa. Mas a quem ainda sobrar algum orçamento ou quem quiser levar equipas alternativas, o sprint, o plantel de sprint está muito aberto. Ou seja, há uma série, não havendo um ciclista dominador, há um plantel muito aberto. Temos Groves a 800, Molano, Dainese a 600, mas é tudo muito inconsistente. Há coragem para gastar este valor todo em algum deles ou não? Eu não tinha coragem. Se alguém tiver, tem os meus parabéns e se lucrar com isso, porque está aberto, mas também não está assim tão aberto. Ou seja, com um pouco de coragem faz. Ou seja, o Caden Groves e o Dainese são claramente mais fortes que os outros sprinters e poderão amealhar alguns pontos nos sprints. A questão é que eu não sei até que ponto é que vai haver assim tantos sprints. Uma primeira etapa de sprint é a etapa, estou aqui a tentar visualizar a 2, não há hipótese. Será a 4 e a 5, são as duas etapas de sprint. A 4 tem uma montanha que eu duvido vai ser aproveitada para a fuga. Eu acho que a quarta é um bocadinho mais dura. A quinta já claramente. A quinta tem um problema, pelo que eu já fui lendo. A quinta é feita na costa espanhola daquele lado. E vai haver cortes, e vai haver vento. E, portanto, o sprint pode estourar. E portanto, é menos uma oportunidade. E depois o próximo sprint já vem à etapa 7 e o outro à 12. E depois os outros é na final. Portanto, se... E no final até já há incógnita se eles estarão ou não presentes, não é? 9 e 21. Portanto, se a 5, a 4 que deu o sprint, se não der a fuga que deu o sprint, eu a 5 não me acredito, e depois só tenho a 7 e a 12. Eu não sei, basta que eles se dividam nessas 3 etapas entre um Caden Groves e um Dainese, já nem estou a falar dos outros poderem ali também surpreender, mas eles os dois serão os mais fortes. Penso que poderá ir para eles, mas é o que eu digo, não sei se compensa, eu prefiro... Então e vamos abdicar completamente dessas 4 ou 5 chegadas que se podem esperar em pelotão compacto, ou tens alguns outros nomes alternativos para dar algumas garantias nesses dias? Se quem quiser levar sprints, eu acho que o Maris Vandenberg da Education First, acho que é um bom sprinter que se pode levar, porque está em grande forma, bons resultados recentes e bons resultados em percursos com colinas. E para os sprints que vamos ter aqui, eu acho que é o nome mais indicado. Sinceramente, eu acho que se tivesse que levar algum sprinter, se me dissessem, Nuno, é obrigatório levar um. Esse era o que eu levava, gastava os 400 aí e abdicaria das opções que fiz. Depois há outros nomes, olha, Cortina é outro ciclista que poderá ter essa liberdade e que a equipa vai trabalhar para ele nessas etapas, porque o resto está muito centrado à volta do Henrique Mas, e que também tem um bom elenco. Se estiverem em forma, tem ali alguns bons nomes que o poderão ajudar. E, portanto, acho que o Cortina poderá nesta etapa, por exemplo, já na etapa 2, na etapa 4, são etapas em que o Cortina poderá pontuar. E quem que eu tinha mais? Talvez se eu não me engano, era o Milan Manton, que eu acho que eu apontei. Foi outro nome que eu apontei. Posso estar enganado, mas acho que tinha colocado o Milan Manton. Olha, esta pergunta é diretamente com interesse direto para a minha equipa. Porque eu só tenho uma vaga de 400 e tenho o Thyssen à frente do Vandenberg. Achas que não?
Acho que não. O Thyssen não, assim, pode-se entrar numa fuga, mas eu acho que o Thyssen, quando aparecer as colinas, ele vai ceder. E não sei, isto é sempre um bocado. Eu não é um ciclista que eu coloco neste tipo de percurso. Uh, é bom em Ok, tomei clássicas, nota, sem tomei dúvida. nota, tomei E, É nota, bom e nas obrigado. clássicas, atenção, mas com e, colinas eu acho que será mais complicado para ele. Não sei. Pratas, ias Podemos. acrescentar alguma coisa? atenção que de duas dessas 4, 5, 6 etapas ao sprint são na 19ª, salvo erro, e na Foi a 21ª, já 19ª depois de e muita 21ª. 7, 12, 19, 21 foi os sprints assim mais claros que eu encontrei. Tem que chegar lá, não é? Tem que chegar lá ao 19 e 21, tem que chegar lá e aí já levaram muita pancada mesmo. É assim, depende, se estiverem agarrados ali à verde vão chegar, porque eles aí não vão desistir. Mas acho que os pontos em si poderão não compensar. Tinha que haver uma hegemonia, por exemplo, o Caden Groves ter pontuado, ganho 2 etapas até essa 12ª etapa. E basta que ganhe só uma e já não sei até porque nas outras vai fazer zero, não é? Sim, porque há Enquanto muitas etapas para os Quantos outros trepadores. ciclistas, os trepadores, vão fazer, mesmo que seja um trepador que faça, um dia faz 7, um dia faz 10, um dia faz top 3, aí pode ser interessante, muito mais interessante que o sprinter que vai ganhar uma etapa. Quem é o mestre das contas é o Rogério. O Rogério faz X6 brutais de sua pontuação, de previsão de pontuações, mas, mas ele saberá melhor Epá, que eu quantos pontos ganhará um sprinter ou quanto valerá um sprinter que ganha 2 etapas, por exemplo, e pouco mais. Até para Vamos ver a... fica complicado. epá, É, depende sempre como é que fica na classificação dos pontos também, porque imagina que ganha 2 etapas, logo imagina o Cortina, ganha-te a segunda e ganha-te a quinta. Isto é um Uhum. exemplo, ou a sexta, fica-te com a camisola, vai aí 10 dias, só esses 10 dias são 60 pontos Viste? com a Eu não disse que ele camisola, faz não é? contas rápido. E 60 pontos com a vitória de etapa, isso dá-te 60, dá-te à volta de 140 pontos no fim da prova. Pá, vale a pena? Não sei. Não 400. tenho a certeza. O meu 400, Dunbar vai dar mais. não sei. Dunbar Mas, Mas, é mas uma é a outra minha discussão. opinião sobre mas, sprint. você, Sim, sim, não, mas mas vocês sprinters é falaram o aí que eu. no Tishan, vocês falaram no Tishan, não se esqueçam que ele tem o Page na equipa. Mas eu acho que Passa nos muito bem sprints puros colina. passa ele, não? Pois, Mas mas qual é que é o ok, puro? pode não ser sempre a opção. Qual é que é o puro? A questão é Está essa. bem, está bem, está bem, pronto. Podem forçar mais para o Page Já e entrei não. aqui com a equipa fechada, já lixaram isto tudo. A intenção era essa. Pode ser, depois se ele ganhar eu vou ao grupo reivindicar. Tira as Reivindicar notificações. desculpas, exatamente. Rogério, vamos continuar contigo. E aqui para um tema que nós já aflorámos quando falámos da constituição da equipa. Porque nós no Tour fartámos de chorar porque não havia opções a 200 e desta vez o que não faltam são opções de qualidade a 200 e a decisão far-se-á quais é que são as escolhas que nós levamos e quais deles vão destacar mais. Dentro da juventude que muito empolga nesta volta, temos nomes como Vaclan, como Zana, Gregoire, Max Poole, Annie Martinez, Onley. Todos estes podem ajudar a equilibrar a nossa equipa, sobretudo se levarmos 3 estrelas em cima. Confias nestes miúdos ou tens medo de como irão lidar para aquilo que será para a maioria deles a primeira grande volta? Epá, para a maioria deles é isso, é a primeira grande volta. Não sei como é que eles vão lidar com isso, mas sinceramente eu vou confiar em alguns, não em todos. Não devo de ir recheado de miúdos, porque até tenho aí 2 ou 3 nomes que quero ver se levo sem serem miúdos, mas ainda tenho que analisar melhor. Mas sim, vou confiar nos miúdos, os miúdos são miúdos com garra. Por exemplo, o Olin, o ano passado na Crow Race, ele deu-se ao luxo de estar a atacar o Vingegaard na subida para ver se ganhava a etapa. Acho que ainda fez segundo ou terceiro numa etapa atrás do Vingegaard. Sim, foi onde apareceu pela primeira vez nesses pequenos topos de Panchor a Exatamente, dar luta. é preciso garra também e lata, porque o outro tinha acabado de ganhar o Tour, não era qualquer um, não é? Mas sim, assim por alto a 200, se calhar vamos fazer uma lista, devemos ter quê? 10, 15 ciclistas de 200 esta volta para Sim, levar. 10, 12 sem grandes dificuldades, provavelmente. Pronto. Tirando, pá, tirando aquelas surpresas, né? Nós falamos em 10, 12, 15 e depois a gente pega, epá, mas estes dois nem estavam na minha lista. É um exemplo. É o problema da vida de fantasista.
Eh, então, e entre os miúdos é no Only que tens mais confiança? Isso é a primeira. E a segunda, e disseste que estavas a pensar em levar 2 ou 3 que não eram tão miúdos. Por que caminhos é que estás a pensar a seguir? Assim, o Onley está, neste momento, está na minha equipa. Estou entre ele e o Paul, dentro da DSM. O outro que eu quero ver se levo, já levei ao tour e ele por acaso desistiu, é o Kraft. Eu também quero, ainda vou analisar melhor como é que ele está. Porque ele caiu, salvo erro, e não fez mais nada, acho que eu, até agora, até virar a volta. Sim, penso que não. Ele na altura até foi uma situação polémica que foi um adepto, Foi com o acho eu, adepto. que o mandou ao chão. Foi um adepto que me mandou ao chão. E agora mais de 200. Eu tinha aqui a lista. Sim, não correu mais, não. Desde aí. Não, ele não correu mais desde aí, mas eu tinha aqui a lista, estava à procura dela no computador, mas o Zana ainda podemos considerar jovem, não é? Tem 23 anos, não é? Sim. Já tem um bocadinho mais provas dadas que os outros. Sobretudo tem. com o que fez no Giro este ano. E já depois disso também na volta à Eslovénia, que ganhou a geral. E caiu. E caiu e ganhou a geral lá mesmo. Caiu. O Zana vou levar. O Zana não. Os outros ainda não decidi entre eles quais é que ficam de fora, mas o Zana vai na minha equipa. Desde que disseste atrás, o Vauquelin, eu gosto muito do Vauquelin, só que o problema dele foi desde que acho que ele caiu e depois ainda não voltou assim muito forte. Não sei se está a aguardar agora para a Vuelta ou não. Ele agora no Limousin já andou decentemente, mas por exemplo na Polónia teve bastante discreto também. Sim. Mais algum nome Eu queres acho que atirar? Polónia. Ou Nuno e Pratas querem acrescentar alguma coisa? Não? Então Pratas, vamos prosseguir. siga tu. Não, Pratas. Falta nomes 200, não falta, mas o Pratas que dei algumas sugestões. Então, Pratas, Não. estás Também não tímido posso estar hoje? a dar assim muitas dicas. Mas acho que, por exemplo, Isto é só receber então. estão a dar. Pois, não estou a perceber. Acho que na minha opinião, o Lenny Martinez e o Romain Grégoire, apesar de ser a tal história que é a primeira grande volta e nós não sabemos bem o que é que eles vão dar, há muitos nessa circunstância. Esses dois eu vou levar na minha equipa. Não consigo não levar. São dos O corredores com um Gregoire, a perfil minha questão diferente, mas incrível. não há assim tantas etapas para o perfil dele. Eu tenho algum medo de o levar. O Lenny vou levar, o Gregoire ainda não decidi. Exatamente. Tenho mais algum medo, embora ele venha numa forma incrível. Seja difícil deixá-lo de fora. Falta aqui outro nome que não falámos, também jovem, o Lascano, que também vem numa forma inacreditável, também a 200 ainda. Deve ser a última vez que o vamos ver a 200, provavelmente. Pois. Por exemplo, mais, há tantos. O Olha, o Lascano- Cristiano Rodrigues a 200, boa opção, Também está a andar espanhol, bem, sim. muito ofensivo, está a subir muito bem. Era um ciclista mais de clássicas ou aquelas provas assim, não tão alta montanha. E este ano foi no Mont Ventoux, não foi? Faz segundo, terceiro, ou até ganha? Não ganha, mas faz segundo ou Mas terceiro. andou tu lá, foi o ele Lenny. no Movantu andou lá. Quem No ganha é o segundo. Lenny. Ganha o Ele Lenny e ele faz quarto. Faz quarto. pronto. Uhum. Há sim alguns nomes de o Whitfeld, que já tínhamos falado. Há alguns nomes interessantes. Agora, depois lá está, vai um bocado do feeling, vai um bocado também das teorias. Acho que quem joga fantasy vai um bocado com aquelas teimosias. Eu, por exemplo, estou aqui com uma luta para não levar dois ciclistas das mesmas equipas. E eu tenho o Zana e tenho o Dunbar. Está-me a fazer confusão levar Max Poole e Onley. E está-me a fazer confusão levar Lenny e Gregoire. Portanto, eu vou ter que desfazer aqui, não os tenho a todos, e vou ter que tentar nivelar, no máximo levar dois ciclistas da mesma equipa. Agora, repetir isto em mais que uma equipa, acho que é um arriscado. Eu acho que posso dar um palpite. Também outra paranoia minha é que eu acho que o Bardet vai para os pontos da montanha. Isso é para o ponto da montanha. Vai ser o Paulus da Vuelta, digamos assim. E eu acho que Vai para dar ele muitos pontos. vai andar muitos pontos, vale 800. E nós não vimos ninguém da Education First a atacar no Tour, porque o Paulus é que lá estava. Eu não sei até que ponto
o Pool e o Onley terão tantas oportunidades, irão pontuar, tenho a certeza, mas terão assim tantas oportunidades como outros de 200, porque eu acho que se o Bardet estiver na fuga, eles lá ficarão lá por atrás. Depois não sei como é que a etapa pode acabar, é verdade. Portanto, se a fuga for a caça, não é? A linguagem ciclista, só de caçar eles depois podem ter na parte final a sua oportunidade. Mas acho que estarão um bocadinho limitados por esta postura que o Bardet vai ter, digo eu. Não sei. Teorias. Depois arrependo-me delas todas. Eu a questão dos dois da mesma equipa, eu por acaso com os dois rapazes da Francesa da Jeu também estou com essa incógnita. Também não me fica bonito lá no ecrã os dois de seguida, e acho que correr bem para os dois já é muita fruta. Por um lado vai para o outro. É pensar que levas dois, pelo menos um deles vai fazer bom, o outro é sorte. Pronto, é ver o copo meio cheio ou meio vazio. E atenção, eles os dois não pisam os mesmos terrenos. Pois não. Sim, mesmo assim. E a situação na DSM é semelhante também. Também tens o Max Pool mais para a montanha Sim, e sim. o Onley mais com um perfil mais de Poncher. Pratas, passando aqui dos de 200 para os de 400, eu acho que com tantas opções boas a 200 e com as necessidades que há de gastar parte do orçamento nos homens mais caros, aqui os 400 e os 600 ficam um bocadinho difíceis, mas queria-te perguntar se há aqui algum nome que estejas a ponderar seriamente levar, e se sim, quais. A 400 temos, por exemplo, Rubio e Chiam para a geral, temos Thyssen, Cortina, Vandenberg, Hofstetter para os dias mais rápidos. Como é que está essa tua análise a este nível? Bem, no meu caso, estou muito inclinado para levar 3 corredores de 1200, ou seja, vai-me sobrar no máximo uma vaga para um corredor de 400, ou isso, ou levo 6 de 200. E na minha opinião, seguindo esta estrutura da equipa, acho que para mim faz mais sentido levar um sprinter a 400. Nesse sentido, pá, há nomes interessantes. Eu destaco o Marin Vandenberg, que está a fazer uma temporada muito boa e também sobe bem. E o Thyssen, que também já tem experiência de 3 semanas, tem sempre algum azar, mas acho que é um dos mais rápidos aqui, apesar da sua inconsistência. Mas há outros, como o Cortina, o Hofstetter, o Milan Menton, que também são corredores que também passam bem as dificuldades, e se conseguirem deixar 2 ou 3 para trás dos mais fortes, podem surpreender com uma vitória. Mas claro que há sempre espaço. Por exemplo, o Nuno estava a dizer que vai levar o Ayuso, portanto, levando um de 1000, de certeza que vai pelo menos ter vaga para 2 de 400. E aí, se quiser jogar com outro corredor da geral, tem, como ele já referiu, o Dunbar, e tem também o Rubio, o Cardi, pode querer ir para a geral, apesar de eu não recomendar, mas tem um histórico bom e tem qualidade para isso, apesar de estar um bocadinho magrinho. E claro, o Cian também é um jovem muito forte, vamos ver o papel dele, e também conta para a juventude. Mas eu considero que também há muitos caçadores de etapas interessantes e com um potencial alto. Por exemplo, o Michael Storer em 2001 brilhou, como já falei há bocado, ganha 2 etapas e a montanha. Não acredito que repita a brincadeira, mas ele está a andar muito, e é tal coisa, se ganhas uma fuga e fazes pódio em mais uma ou duas, já tens os 400 muito bem encaminhados, até porque à partida já irás também somar pontos da montanha. Nesse sentido, acho que, por exemplo, um Batistella, quem sabe o Ruben, se tiver liberdade. Depois temos outros corredores que já não propriamente para a montanha, mas também para as fugas. Se estiverem em forma, é preciso ter muito cuidado. Pá, o próprio Rui Costa, o Erregotes, o Jesus Errada, principalmente, esse aí normalmente não falha na volta. Se precisarem de um corredor para a média montanha, tem esses nomes também. Vamos tentar organizar aqui um bocadinho ideias e vamos fazer aqui uma zona como fizemos da outra vez, com os ciclistas que são obrigatórios e com os ciclistas que podem ser tentadores, mas que vamos tentar evitar. Nuno, organizando e resumindo aqui aquilo que já fomos falando,
no meio de tantas dúvidas e tantos nomes, quais é que são os 3 ou 4 ciclistas que para ti não têm discussão e que têm o lugar cativo na tua equipa? Cativo tenho o Ayuso. É obrigatório, é uma banalidade dizê-lo. Eu podia dizer que o Roglic é obrigatório, mas isso. Mas sei que o Roglic vai levar uns 80% ou 90%. Ayuso para mim é obrigatório. E esse é incontestável. Depois, assim, o mais contestável será uma opção mais pessoal, mas acho que é obrigatório, pelo menos para mim, quando também pensei na equipa, o Buitrago. Abrindo claramente o jogo. Os ciclistas vão fazer uma pontuação ao Rogério às nossas custas, nós estamos a dar os trufos todos. mas o Buitrago. Ocorre muito bem para todos, ocorre muito mal para todos. Pronto. O Buitrago para mim é obrigatório. Gosto muito do ciclista, acho que se adequa perfeitamente. É 600? É É 600? 600. É 600. Será a opção que eu terei. Aliás, e não vou ceder. Portanto, o Buitrago e o Ayuso serão obrigatórios. Depois, entre os mais baratos, 2 obrigatórios que levarei, acho eu, acho que nada me vai fazer mudar de ideias, é o Lascano, pela forma que está, por ser espanhol, campeão espanhol, e o Monique, Silva Monique. Esses para mim são obrigatórios e na minha equipa não vão sair. Agora, há muitos nomes bons, já falamos disso, não vamos falar outra vez. Vou só dar estes 4 porque de facto estão na minha equipa, acho que são obrigatórios. Há mais, sei lá quem é que eu posso. O Lenny Martinez é um nome obrigatório, por exemplo, claro que não falaremos. Eu falo destes que são, digamos, mais pessoais, por isso Claro. vou-me centrar E nisso. Não vou esticar mais. só cabem 9. Também só cabem Sim, 9, não é? sim, exatamente. Não, mas estes são mais pessoais e acho que não são tão unánimes, mas haverá aí outros que o Rogério vai falar e o Pratas também, que para eles são obrigatórios, mas estes para mim, na minha perspectiva, da forma como eu pensei a prova, serão estes. Rogério, como é que vês esta decisão mais ousada do Buitrago e os restantes nomes? Vais deixar algum dos nomes obrigatórios para o Nuno de fora? Esta decisão mais ousada do Buitrago, o que é que eu posso dizer? Na minha primeira equipa tinha Roglic, Renko, Ayuso e Buitrago. Esta foi a minha primeira equipa que eu fiz agora para a Vuelta, por isso acho que tanto o Ayuso como o Buitrago para mim são hipóteses, estão em cima da mesa, depende da minha escolha final, mas sim, se posso levar o Renko, o Roglic e o Ayuso e depois levar o Buitrago a 600, neste caso, ou então levar 2 de 400, mas agora ele falou do Munique, o Munique está a 400, salvo erro. 200. 200. 200? Só estou na vossa aplicação. Bom, Pá, eu acho que um pino desses não pode custar mais do que 200, mas é a minha opinião. não. Aí está, 200, está. Já estava a ver mal eu. Não, a 200 não. Mas também, mesmo assim, não levava. O Munique não leva. Deixa eu levar a ele. Pronto. Se o Mónica fosse de Borla, eu não levava. Não, levava. Ocupava-te um roster, um lugar que não querias. Aí eu levava. Aí eu levava. Aí eu levava. Não levava o CP, isso não levava. Ui, que clássico. E Pratas, no sentido oposto, quais é que são os ciclistas destes mais falados e que possam ser tentadores que tu vais fugir de certeza e que de certeza que não vão estar na tua equipa? Eu acho que em termos de corredores de 600, acho que pode ser tentador levar um Molano ou levar um Dainese ou um Cocard que surgiu agora já na start list também. Acho que tendo em conta o percurso, acho que não vale a pena. E cada vez vale menos porque agora também já temos um Groves. Portanto, em termos de sprints, acho que não vai ser muito equilibrado. Não há aqui, tirando o Groves, está um bocadinho acima de todos os outros. Acho que há aqui 4 ou 5 nomes muito equilibrados e acho que não vale a pena gastar 600 em nenhum deles porque não acredito que algum destes ganhe 2 etapas. A probabilidade de nós acertarmos nesse é muito baixa. Portanto, neste sentido, acho que sprinters não devemos cair no erro de gastar mais do que 400 em nenhum sprinter. Depois, outro corredor que se fala muito e custa 400 e que eu acho que é uma tentação, mas que é um erro, é o Eddie Dunbar. Por um lado é um corredor certinho. Eu acho que ele vai dar aqueles
pontos certinhos, vai estar top 10 ou perto do top 10, mas, mas eu acho que o teto dele também é muito baixo. Acho que o potencial dele também é muito baixo. É certinho, mas é muito baixo. Portanto, se ele fosse 200, obrigatório. Agora a 400, acho que o teto dele já não chega ao potencial que muitos de 400 têm. Nesse sentido, acho que é um erro. Epá, e depois aqui em termos de 200, acho que as tentações são esses miúdos. Pá, uns vão correr bem, outros vão correr mal. Já referimos outro, por exemplo, que ninguém referiu ainda, acho eu, o Van Nitwelt. Também ponho nessa categoria de miúdos com muito potencial e que fazem aqui a sua estreia em 3 semanas. Para mim, vou referir um deles como uma tentação e que eu acho que não vai valer a pena, é o Max Poole. Mesmo que ele consiga aguentar e fazer um top 15, na melhor das hipóteses, fechar top 10, que eu não acredito. Pá, nunca vai estar a pontuar pontos, fazer os pontos da juventude. Não é corredor para fazer top 5, nem nada que se pareça. Nas etapas mais duras, não. Este nível é outro, é que ele não está habituado. E apesar de ter muita qualidade e no futuro vai fazer grandes voltas com muita qualidade, eu acredito, acho que é cedo e acho que não vai valer a pena. Acho que é preferível arriscar num dos miúdos que pode ir para as fugas e surpreender numa delas do que este. Parece-me ter um filme mais certinho, mais de geral e nesse sentido nunca vai explodir muitos pontos numa etapa. Nuno, vais aqui contra o Pratas, pelo menos na questão do Dunbar, não é? Depois, se quiseres comentar alguma das outras opiniões dele, mas essa do Dunbar foi direitinha para ti. Eu estava a meio falar aqui o Pratas e vou confessar. Acontece nas lingrinhas, acontece um pouco sempre se fala nisto. Há tipo colegas, companheiros disto, que uma pessoa sente que é tipo alma gêmea, ou seja, uma pessoa faz as equipas e sem conversar caímos sempre nas mesmas equipas, a variar um, dois, mas somos muito próximos. O Rogério, sem-me apresentar as equipas dele, acabamos por ter muitos ciclistas parecidos e tenho outros colegas nos lingrinhas que acontece o mesmo. O Pratas é o oposto. O Pratas, todos os nomes, já reparei que por cá, ele não faz intencionalmente, mas já reparamos, temos uma perspectiva da forma como analisámos as provas e ele teve muito melhor no Tour, por exemplo, lembro do Philipsen, e brinquei com isso há pouco. Foi certeiro, foi muito certeiro. E eu não tinha nada dessa opinião. E aqui ele, ao falar de alguns nomes, claramente o Dunbar foi um. Falou no Max Poole. Eu, se tivesse que optar entre o Onley e o Poole, eu neste momento se calhar ia para o Poole. Precisamente porque eu acho que quem vai atacar é o Bardet. Portanto, eu acho que o Onley terá mais tapado nessas ofensivas, nessa estratégia mais ofensiva, e portanto sobrará mais para o Poole as oportunidades de fazer alguns pontos. Mas lá está, depois a prova é que vai dizer o Prata está-me a ganhar 1-0 no Tour, mas de caras, não é? O 2-0, foi de goleada com o Philipsen. Portanto, o Dunbar sim, mas o Dunbar, por acaso, apesar de ser um nome para mim obrigatório nos de 400, é o nome que eu irei deixar cair se tirar o Vlasov e colocar um de 1200, porque aí eu vou ter que ceder ou no Buitrago ou no Dunbar, no de 600 E no ou 400. Buitrago já percebemos que não, Eu que no não Buitrago mexe. não vou ceder e como há muito boas opções de 200, por exemplo, se fosse noutra prova, aí já não. Pois. Aqui não, como as opções são boas de 200, eu prefiro ceder o de 400 e posso deixar, e provavelmente vai cair o Dunbar, e vou colocar outro de 200. Portanto, desses dois nomes, de facto, o Dunbar não acho que seja overrated, acho que fará sentido levar quem o puder levar, quem tiver orçamento para isso. E o Max Poole, entre Poole e o Onley, apesar de que o Onley, para mim, será muito mais vezes vencedor ao longo da carreira, tem muito mais potencial do que o Max Poole, reconheço isso. Agora, nesta prova em concreto, eu acho que o Poole poderá me dar mais pontos do que o Onley. Opinião, lá está, pela forma que eu vejo a DSM na Vuelta. De resto, sim, falou-me, concordo em absoluto com os nomes que ele deu, o Molano, e isso são nomes proibidos, sinceramente, gastar 600 no Molano, não estou a ver como é que possa justificar. Pronto, E pronto, é isso. Fica no Dunbar o ênfase de empatar o jogo, de fazer 1-1 e de vingar o Philipsen no Tour. É isso mesmo. Aqui, antes de fecharmos aqui esta ronda já por nomes menos comuns, vou-vos só pedir, expliquem o que quiserem. O Nuno já acabou de fazer um bocadinho esse processo, por isso vamos começar pelo Rogério e vamos para o Nuno no fim. Um nome incomum fora
que já temos vindo a falar, que vocês vão levar ou que ponderem se quer levar ou que acham que pode ser interessante? Rogério? Vou tentar fazer o contrário do que fiz no tour, né? Falei aqui do James Shaw, da Education, não o levei, ele esteve na best team do tour. Por isso, Não o levei. levaste? Falei ok. e depois não. Mostraste confiança nele, depois não, mas depois não Mas levaste. Foi só para vos enganar. Olha, viste? Bem enganados. É assim, o Romo da Astana fez uma boa aproximação na Burgos. Pode estar em subida de forma. A Astana, pela equipa que tem, o Romo tem tudo para ir para as fugas. Não há lá ninguém para liderar a equipa na geral, por isso acho que o Romo pode ser uma boa aposta. Mais. Pratas. Se quiseres mais. Isto era só pronto, mas então, se tiveres mais para partilhar com a Por gente, acaso partilha. achei engraçado aí há umas semanas atrás Então diz-me, diz. o Sim. Félix da Jayco. Félix é o alemão. Félix Engelhard, qualquer coisa assim. Sim, nem sei quem É o sinceramente. Félix. Fez umas provas porreiras em Espanha. Teve Pois fez. umas provas porreiras. Segundo na volta à Castilha e León. 11º naquela clássica que o Ayuso ia ganhar e mandou-se para o chão. Estava com vontade esse. E acabou em quarto, terceiro. O Ayuso. O quê? Nessa prova? O Ayuso acabou em quarto, acho eu assim. Mas sim, Terceiro. Caiu ele e o esse rapaz Lascano. também me parece engraçado. Vamos ver. Pratas. Este foi under the radar mesmo. Este aqui marca, este se bater, tens todo o mérito. Pratas. Os corredores que estão na minha shortlist, eu acho que não há assim nenhum muito em comum, mas pelo que eu estive aqui a ver nas percentagens até ao momento, acho que o que tem a percentagem mais baixa, assim, visto muito por alto, é o Michael Storer. Sei que já referi aqui 2 ou 3 vezes, sei que ele vai flopar, mas está a andar muito ultimamente e já ouvi brilhar aqui, está de saída da equipa, da FTG, e acho que a 400 pode render muito. Nuno. Para além do Monique, tens mais Para além do algum Monique. nome fora do radar que queiras atirar para a mesa? Por acaso tenho aqui os apontamentos e o Rogério acertou no Romo. Eu tinha o Monique, Também era um dos meus. Monique, Vauclin e Romo. São ciclistas, e também o Cristiano Rodrigues, são os 4 nomes assim, mas não são propriamente muito under the radar. Talvez mais o Romo, de facto, mas de resto é por aí, não tenho muitos mais. O Vauclin acredito que muita gente leve. Pois, agora o Rodrigues também acho que é um corredor que pouca gente vai levar e também pode, sobretudo por causa das várias opções a 200. Sim. O nome que eu ia trazer era o Romo, mas já estando ocupado há aqui outro que eu acho que não vou levar, mas eu gostava muito de levar pelo menos um sprinter, e se calhar será dos melhores a 200, que é o Orlius Olar, que tem brilhado da Carra Rural, que brilhou em Portugal, que já fez também um 5º lugar no País Basco, mas custa-me, acho que a consistência poderá não estar lá, mas entre os sprinters de 200 acho que é das poucas opções que existem que poderão dar ainda alguns pontos. Vamos agora passar ao nosso já habitual espaço livre para os convidados, um dos momentos mais aguardados e mais polémicos deste podcast. Vamos começar com o Nuno. Falem do que entenderem, tragam o tema para a mesa e agora o espaço é vosso. Falar da migração do atum. Não tenho assim nenhum tema livre, não preparado nem pensado. Acho que vou dar as honras ao Rogério dele. Acho que ele se debruçou o dia todo sobre isso na piscina e vai falar sobre o seu tema livre. Depois posso ajudar a comentar, podemos falar sobre ele, mas eu assim não tenho nada pensado que possa ajudar. Vamos aqui. então, Assim, Rogério. não é bem um tema livre, né? Dentro do ciclismo, um bocado à parte do fantasy, que é o que é que vos influenciou a verem ciclismo ou a seguir ciclismo, ou as vossas primeiras memórias do ciclismo? A minha resposta é... Eu acho que foi muito o sentido de eu sempre gostei muito de ver desporto e em casa tinha sempre o canal de desporto ligado. Se não fosse a Sport TV era o Eurosport
e a ganhares, o meu pai tinha uma cultura desportiva gigante. Eu não comecei pela volta a Portugal, ou isso nunca gostei particularmente. Mas o meu pai via e eu achei graça, e depois andei ali uns anos que só acompanhava a volta à França, não sei o quê. E depois, quando descobri as clássicas, é que escalei para o nível a seguir, de seguir efetivamente o ciclismo, de conhecer os ciclistas e não ser uma coisa de estar a ver quando está a dar. Isso terá sido pelos 12, 13 anos. Não tenho uma super razão, sem ser uma questão de cultura desportiva familiar que existia em relação à maior parte dos desportos. Eu vejo muitos desportos, desde muito miúdo que via muitos desportos, e a partir do momento que tentas todos, quase, depois escolhes os que te agradam mais, e o ciclismo, claramente, a par do basquete e sobretudo da NBA, são os dois que eu dedico mais tempo. Pratas, queres responder também? Isto eu acho que é um bocadinho por aí. A televisão está, quando és miúdo, a televisão está ligada a dar um certo desporto. Eu, por exemplo, lembro-me quando era miúdo e estava a Fórmula 1 aos domingos de manhã, eu via, todos os domingos via. Entretanto, isso perdeu-se, já não temos em sinal aberto, deixei de acompanhar, e, e o ciclismo foi um bocadinho ao contrário. Também via nessa altura, também deixei, mas depois, alguns no tempo, voltei a ver. Comecei a achar piada a história da Eurosport, fazerem as apostas, ou seja, comecei também a querer perceber um bocadinho melhor. Mas porque é que agora ganha um sprinter? Então, mas não é o Lance Armstrong que ganha sempre? Afinal é o Petaki também ganha aqui, mas está sempre a ganhar agora. Então, mas depois este ganha as etapas todas e afinal o Lance Armstrong é que ganha no fim. Pá, e houve ali um certo momento na minha vida, comecei a acompanhar e a querer perceber melhor as táticas. E depois tive a sorte de ter alguns amigos meus que fui conhecido ao longo do tempo e que tinham esta paixão, e até que mais recentemente também conheci o Henrique, e formámos até, a paixão é tanta e somos tantos que nasceu o falso plano, mas foi uma evolução gradual, e foi perceber o ciclismo taticamente. Pá, um jogo de equipa Que é incrível. muito mais É complexo do que estranho, parece à é primeira vista. Eu acho que é muito mais fascinante nesse complexo do que sentido. parece, mas é mais é de muito mais difícil aprendizagem, né? Não é como o futebol. Quer dizer, para tu Eu perceberes acho que bem em o relação aos desporto, outros desportos, a são todos questão é. difíceis. Não, tu consegues. Não, a questão é, tu consegues tirar prazer de ver um jogo de futebol sem perceberes 100% Sim, do que é sim, que se está a sim, sim, passar. sim, Ou uma sim, sim, corrida de sim. Fórmula 1. De ciclismo é mais difícil tu retirares prazer sem teres algum conhecimento tático. Porque a imagem em si não é espetacular, não é? Não há gols ao Não, ângulo, não há trivelas. o Pode haver prazer que tira. algumas descidas que são espetaculares de ver, ou algumas mudanças de velocidade em subida. Sim, sim, Mas a sim. imagem, o poder da imagem não é o mesmo que é no desporto. Tu veres o Curry quando está on fire a marcar 5 triplos seguidos é espetacular. Tu gostes ou não gostes de basquete, aquilo não deixa de ser um momento espetacular visualmente. Eu acho que o ciclismo falta-lhe um bocadinho isso para poder conseguir chegar a outras massas. Mas acho que isso também é parte da beleza do desporto, por isso é pelos dois lados. E eu aqui, para fechar, queria só destacar que depois, ou seja, dei esse salto de ver de vez em quando para ver sempre quando foi a parte das clássicas, e depois o passo de ver as principais clássicas e as principais grandes voltas para começar a saber os resultados da Arctic Race Norway em agosto. Isso já teve um bocado a ver com a pancada da Fantasy e com a cena de estarmos sempre a ver tudo e de acompanhar, e de já termos um grupo nosso só de Fantasy já dá mais anos, e nós andámos sempre a falar daquilo. Esse passo de começar a ver as provas quase todas, ou pelo menos mesmo que não seja a ver, a acompanhar e a saber os resultados, já teve um bocadinho a ver com esta competição que nós fazemos. Eu, do meu caso, subscrevo foi exatamente a mesma coisa comigo. Subscrevo integralmente o que tu disseste. Rogério, queres responder à tua Não, própria pergunta? deixa Ou o Nuno, Nuno. também disseste que ias Vamos deixar o comentar? Nuno a ver como é que era lá no tempo das cavernas. Ah, é mesmo isso, mas era um bocadinho no tempo das cavernas, porque no tempo das cavernas não havia Eurosport. Os meus primeiros heróis, e eu, ao contrário do Henrique, a minha família não tinha essa cultura desportiva, eram adeptos do futebol e normal, como qualquer português, mas não tinham essa cultura desportiva para lá do futebol.
exceto o meu avô, que não tanto pelo ciclismo em si, mas pela festa do ciclismo, não a competição, mas a festa. E eu lembro perfeitamente, muitas vezes em miúdo, do jornal O Jogo, que era quem fazia na altura, era o promotor da volta. As páginas do jogo vinham com uns recortes próprios para fazer uns chapéus e umas coisas assim, umas brincadeiras relacionadas com o marketing do ciclismo. E pronto, e era muito pequeno e achava um piadão e víamos na televisão o ciclismo, mas assim de uma forma muito rudimentar e muito com essa base nessa brincadeira do avô e do neto. Pronto, e comecei a gostar, comecei a acompanhar mais, lá está, no Canal 1, não havia Eurosport e os meus primeiros heróis são claramente extra-futebol, lá está, a família era mais ligada ao futebol e eu também o era, mas eram claramente, eu lembro perfeitamente de andar de bicicleta com um maluco a dizer que era o Joaquim Gomes, eu a esbardalhar-me, a partir-me todo, partir bicicleta, ficar todo arranhado, mas tinha ganho ao sprint, não havia hipótese, sozinho. E portanto era um bocadinho assim, e lá está, comecei a crescer sobretudo com o ciclismo português. Não nego, porque era aquilo que me chegava, era o Gamito, era o Joaquim Gomes, era o Orlando Rodrigues, era essa malta, e só mais nos meados dos anos 90 é que começa a ter acesso à Eurosport e a ver e se calhar também a RTP, na altura da RTP com o Tour, que era a Vuelta, mas para mim na altura até a volta a Portugal era tipo quase ao mesmo nível das outras, não tinha aquela percepção, mas, mas pronto, e foi por aí, foi crescendo, foi cada vez mais alimentando esse gosto e depois dei o salto, claramente, como o Henrique, para as clássicas. Quando descubro as clássicas, para mim, esse é o meu mundo, é as provas que me fazem, eu vejo, eles sabem, eu vejo as clássicas do quilómetro zero. Se tiver disponibilidade, se não trabalhar, sem problema nenhum, eu vejo do quilómetro zero uma Amstel Domingo de e até Roubaix é domingo santo. eu lembro perfeitamente uma Amstel, seja o que for, uma Erlbeck, qualquer coisa, faz-me uma Stradivarius, por exemplo, para mim é fascinante. E sou claramente um homem de clássicas, alimentei, pronto, e do grande adepto e do entendimento que fui ganhando sobre o desporto em si. Depois é tudo exponencial. Não é? Depois vem o João, depois vem esta história da Eurosport, dos faros do ciclismo da Eurosport, os grupos, as redes sociais e o Fantasy, pronto, rebentou com tudo, porque de facto aí começámos a saber quem é. Eu, há 10 anos atrás, se me perguntassem qual era o sub-20 que ia aparecer, eu não sei. E nós hoje sabemos quem são os sub-17 ou alguns sub-17. Sabemos uh, ciclismo feminino, no nosso grupo dos Lingrinhas, se calhar não posso também, falo por conhecimento de causa, daquelas miúdas que para o ano vão estar a rebentar e coisas assim, que é quase já um bocado a paranoia total, eu reconheço isso, não é? Mas já estamos nesse nível, que é, gostamos tanto disto, que estamos uma noite inteira acordados, como foi o ano passado, a ver o Campeonato Mundial de Júniores, por exemplo. Porque, porque é ciclismo e depois já não interessa se é feminino, se é masculino, se é elites, se é. Eu ia dizer voltar a Portugal, mas estava exagerado. Aí eu grande fontes não acompanho, mas o resto vejo quase tudo. Quase tudo mesmo. Mas pronto, é um Subscrevo bocado por também. aí. E disseste uma coisa gira que é essa questão de aqui há uns anos já acompanhávamos o ciclismo, mas por exemplo, aqui este exemplo que estamos a dar do Max Poole ou do Lenny Martinez, eu iria ser surpreendido por eles numa volta à Espanha. Quando eles Claro, aparecessem sim, bem, eu ia dizer tipo quem não sabia que eles claro. existiam, Nós não é? sabíamos lá que eles tinham brilhado na Limousin. É Exatamente. óbvio. E agora já temos esse. Sim, Já sim, sim. vimos, já entramos na volta à Espanha com toda uma expectativa porque eles brilharam em corridas Sim, nacionais sim, sim. praticamente. Sim, nós irão partir que é uns 140, 150 e eu tenho a certeza, exceto aquele nome que o Rogério falou e que eu vim aqui ao Pro Cycling e até me caiu os queixos como é que ele revelou um joker desses, que isso aí esse homem está on Tu andas a fire, dormir, esse meu? alemão da Jaico está on fire mesmo, mas desses 140 nós conhecemos que Olha, 120, mas é que conhecemos mesmo. Se descontares as equipas espanholas, eu acredito que conheças 90, 95% Pois, facilmente. sim, é isso, e há uma coisa, e era algo que não acontecia, vamos ser honestos, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás já comecei, lá está, acompanhava ciclismo feminino, mas eu só conhecia as top, não conhecia
quem não é? Sabia lá quem era a Zoe Baxter daquela altura, ou a Persico daquela altura, um bocado assim, por aí fora. Não, conhecemos agora. Vamos É um ver onde é bocado que isto assim. vai parar, não é? Não sei, pode ser ao divórcio. Só Rogério, divórcio. e contigo que lançaste o tema para a mesa, conta-nos também um bocadinho dessa Epá, tua história da eu, relação com o eu ciclismo. não tenho assim histórico, também não tenho histórico de desporto em casa. Tinha um pai benfiquista ferrenho, mas ferrenho, doente, entre aspas, né? Mas de resto não tinha cultura. Então eu via-me a mim, adorava jogar à bola, miúdo de rua, futebol para todo lado. Só que eu via-me a mim às tardes a ver volta a Portugal, com 6, 7 anos. Por exemplo, a minha primeira memória é Vítor Gamita perder a volta a Portugal para o Orlando Rodrigues. Estamos a falar disto em 94. Tenho uma vaga ideia de ele perder para o Joaquim Gomes, que foi em 93. Aí posso dizer que não tenho imagens na cabeça, mas tenho uma vaga ideia disso, de ver isso. E veio daí, o gosto veio daí, foi andando para a frente, né? Depois ganhou em 2000, mas entretanto perdeu mais duas, ficou mais 2 vezes em segundo o Gamito. Para mim acho que foi o Gamito que me puxou, porque aí está, eu não me lembro do Orlando Rodrigues a ganhar, eu lembro do Gamito a perder. A questão é essa, eu lembro do Gamito a perder a voltar a Portugal e veio muito daí. E depois foi escalando, não é? Depois fui para a Eurosport, fui vendo o Tour, depois aqueles gajos todos do Tour, não é? Estamos a falar do Piano Beach, estamos a falar do Pantani, estamos a falar desse pessoal todo, do Ulrich, do alemão, estamos a falar. Depois veio o Lance, pai de todos os males, né? Limpar aquilo tudo. E depois foi as clássicas, é a tal história. Quando vamos para as clássicas, muda tudo. Isto para o fã mais casual que esteja a ouvir, é engraçado este elo de ligação que nós temos entre todos, que todos já víamos, mas as clássicas fizeram aqui subir um pontinho. E para muita malta que acompanha mais o João e as grandes voltas, vale a pena ali na primavera. Aquilo é muito divertido. A questão de muitos fãs de agora é que Vamos começar. Desculpa interromper, Rogério. Só quero dar uma dica. Não vai faltar português a ver clássicas dentro em breve. Daqui a 2 aninhos. Pois é isso. Temos um monstro. Era aí que eu ia monstro. chegar, não é? Porque neste momento o pessoal vê onde o João, muita gente em Portugal vê onde o João está. E tu vês pelos comentários que as pessoas só veem onde o João está neste momento, ou o Rui Costa, porque já viram onde é que está o Rui Costa. Porque de resto as pessoas não se interessam por uma Liège, não têm interesse num Paris-Roubaix, não têm. E talvez daqui a 2 anos a gente esteja a torcer por numas vitórias dessas. É isso. Aí vem o Morgadão. Exatamente. Vamos ver como é que vai correr. Olha, obrigado, Rogério. Acho que foi aqui um espaço de partilha fixe. Vamos a um dos principais e mais difíceis desafios destas nossas reuniões. Vamos montar a nossa equipa do episódio. Não correu particularmente bem no tour. Vamos ver como é que vai correr Ficaram aqui. com o resultado Podem abrir todos o microfone. Eu fiquei, mas não vou partilhar. Acho que não vale a pena. Levámos o Guirmay, correu bastante bem. Sim, tínhamos. Também levámos o Vingard e o Pogacar, quase não dava para não termos o vencedor. Mas levámos o Guirmay e levámos mais um ganda flop. Pá. Eu posso ver aqui, peraí. Mas entretanto vão começando a discussão e eu já digo aqui qual é que foi a nossa equipa. Vamos lá, o Dumbar. Não, Vamos começar pelos carros. Sim, acho que a questão aqui depois vai interferir com tudo, não é? Ao escolhermos os carros, vamos escolher Roglic. Ok, é? Acho que sim. Acho que é unânime. A questão aqui vai ser a de todos. E vou deixar para eles. Vamos levar os 2 jumbos ou não vamos levar 2 jumbos? Agora decidam. Eu acho que, dado que falámos, acho que estou aberto a não levar o Vingard, embora eu acho que ele é o principal favorito a vencer. Rogério, Pratas. Eu voto no Renko. Pratas. Eu voto em levar o Remco e o Ayuso. Mas está aberto ao debate, assim, se optarem, Isto se tudo está quiserem, aberto ao debate. Tudo está aberto ao debate. se acharem que é mais lucrativo
optar por um Vingar na vez de um dos outros. Eu acho que Da também minha isso é a parte. equipa que toda a gente vai fazer. Não é? Eu acho que Então, eu chapa 5, vo- também acho. vocês estão aqui os três muito inclinados para o Ayuso. Vamos dar Ayuso também. Uhum. Até porque eu não estou aqui para... Eu só estou para vos fazer perguntas. E vamos com o Remco, então? Aí tem que ser ou o Renko ou o Vingar. Indo assim, já não há hipótese. Aí. Eu acho que entre os dois vamos no Vamos Remco. no reino. E acho que, Mete no Almeida. acho que o Vlasov vai ter que ficar para a próxima. Pá, eu acho que desta Agora aqui a vez nem decisão eu é, vou conseguir levamos levar o dois. Almeida. Pá. Já viste a tua. Levamos 2 de 400 ou Agora um é 2 de 600? 400 ou um de 600. Exatamente. Ou seja, nos de 600 a questão está no Buitrago, não é? Do que falámos. Acho que Acho que não há assim Olha, mais nenhum Eu nome. estou tão centrado no Bitrack que já nem me lembro. Eu estou aqui a abrir a app. Quem é que são as outras opções de 600? É o Mas eu Molano. quando fiz a análise eu era... por amor de Deus. Mas também é não o tem mais Lopes, nada. o Sobrero, Camna. Camna, Caruso, Lopes, Juan Pedro Lopes, Com o cara. talvez. E como é que o Juan Pedro Lopes avalia 600? Ele está a fazer uma época Então, mas miserável. isso é os pontos de 2 anos. Está para aí há 2... O homem estava 2 meses em Não Andorra. Eu acompanho no Insta e o homem passa a vida lá. Inside information. O homem está muito tempo a fazer estágio de altitude. Ele passa a vida lá em Andorra. Agora, Mas não sei eu qual é. acho que 600 é puxado. Não, pá. não. Eu acho que 600 para o Não, rampa Escapa. é puxado. Eu acho Então, vamos 2 de 400 ou vamos Buitrago? Que é aqui a vossa fezada. Eu acho que podemos Pratas. ir então. Eu acho que vocês todos gostaram do Dunbar, apesar de eu não concordar, mas podemos levar o Dunbar e um Sprinter de Mas para 400. levarmos o Sprinter de 400, vamos levar quase certeza que é o Berg, temos que levar o Berg Berg. certo, hein? Não podemos levar o Berg errado. Sim, claro. Eu acho que o outro é 200, não dá para enganar. Mas Facilita. isto tem história. sem história, Temos temos talvez um dos primeiros ramos que ganhos nos Lingrinhas. Foi de um colega nosso, o Feliciano, que ao fazer a equipa mete o Berg errado Július. numa prova, Languaki, para aí, Sim. Languaki, e o Berg errado saca uma fuga e ganha aquilo. E ele ganha um E ele era a ramo única pessoa no fantasy inteiro com no aquilo. fantasy que leva o Berg, e portanto ele ganha um ramo que é tipo ser o primeiro, para quem não segue o fantasy, é ser o primeiro a nível mundial naquela etapa, e ele foi o primeiro a nível mundial porque levou o ciclista em cheio. Então já Portanto, temos Roglic, Remco, Ayuso. Depois a 400 temos Dunbar, Vandenberg. Nos de 200, do que falámos, apareceu um mais ou menos indiscutível que era o Lascano. Não é? Sim, e o Acho que Lenny também. estamos todos ok com o Lascano. Todos ok com o Lenny. Sim. Acho que sim, pelo que me pareceu. O Gregoire é que era a dúvida, acho que o Lenny é que era o... E agora o que é que segue? Também acho que todos falaram no Zana. Não? Eu gosto do Zana, eu vou levar o Zana. Ok, Zana, fica a faltar um nome. Não pode ser o Moniquepas, não? Não? Era giro, temos assim um outsider. Não. Mas eu acho que é puxadinho. Não, vai ter que ser unanimidade. Vamos lá ver. Quem é que vocês... há tanto nome, não é? De 200. Há aqui mais um. Puxar da cartilha. Há mais uns quantos Tens os interessantes, sem dúvida. DSM, tens os DSM, não é? Se quiser. Entre o Onley e o Tens o Pool, Whitveld, tens o Onley, o Pool, o Whitveld, por exemplo, da Lotto. E o Cristiano Rodrigues. Tu deixaste-me a pensar com a teoria do Bardet. Eu sou muito bom a lançar teorias. Cuidado. Pois elas a funcionar já é outra discussão. Vamos ver. Sabes que eu sempre que vir o Pula a trabalhar para o Bardet nesta volta, vou-me lembrar de ti. Ele é que sabia disto. Então, Etveld, Onley e qual é que foi o outro nome que foi dito? O Cristiano Rodrigues. Eu estou ok com qualquer um deles. O Nuno lançou os 3 para a mesa, por isso fica aqui entre o Rogério e o Pratas decidir. Para mim, não. Eu também estou ok com todos. Só porque falaram aí há pouco, e estou agora com a app, o Romo, também se quiserem colocar na hipótese. Eu falei, o Henriquinho. Sim, nós tínhamos os 3 como fezada, o Nuno disse que sim, eu também disse que sim. Eu não sei se vou levar, mas acho que é um nome giro para o episódio. Faz sentido, na equipa do episódio. Vamos embora então.
Antes de fechar e de sabermos quem é que vocês acham que vai ganhar a Vuelta, tenho só um pequeno desafio para vocês. Somos todos estudiosos desta matéria e eu quero ver se vocês, sem grandes hesitações, me dizem a best team da Vuelta do ano passado. Os 9 nomes. Eu nem fui ver. O Remco. Ok, de Remco. certeza. Eu tive com isso na mão. Eu nem fui ver. Renko, Provavelmente o Pedersen, será? Renko. O Pedersen foi camisa Pedersen. verde. Renko, Foi? Certo? Não sei, mas sei se estará Foi. camisa. Renko, Mas já não me lembro mais nada. 446 pontos. Remco com 786. Foram os dois mais pontuados. Vine, O Errada, talvez. Vine. Errada, certo? O Os Batistella, putos. Os putos eram baratos na altura, não eram? O Ayuso Pois. e o Rodrigues. Eram Claro. baratos? não? Ah, sim. Era esses claro, que eu estava a claro, dizer claro. Quanto é que eles valiam na altura? Nem sei, 400 bem. Ayuso acho que era 400, 400. Deixa-me ver, era 400. E o Rodrigues era 400 também. Já não me lembro Então mais já temos 6. Remco, Pedersen, Vine, Errada, Ayuso, Lembro-me Rodrigues. lembro-me de um que não sei se está, porque eu lembro, Batistella, alguém disse o Disseram Batistella. Batistella. Não disseram. Disse. Faltam-te dois, não é? Eu que disse. há um nome que eu Bem. equacionei para esta Vuelta e equaciono muitas vezes para provas espanholas, é uma panca. E eu lembro que fez qualquer coisa, eu sou péssimo em memória, o Rogério é top. O Jesus Errada, eu não sei se ele não espetou. Eu acho que ele Ele- espeta uma etapa. Ele fez best team. O Prata já Ele- tinha dito. Já estava a Ele contar com espetou ele. uma etapa, Eu, essa José também tu é outro. tiveste e tiraste. Lembras? Sim, senhor. Exatamente. Tu pensavas Sabem que que eu tinhas, celebrei. tu pensavas que tinhas. Eu celebrei essa vitória do Jesus Errada, pensei que tinha, passado 2 horas, que não tinha de confirmar, é que me apercebi que ele não estava na equipa. Quando eu fui ver a classificação, eu, porquê é que eu subi tão pouco? E eu não tinha, eu à última hora devo ter tirado e não me lembrava disso. Falta mais o espanhol. Pronto, Faltam e, dois Falta mais o nomes. espanhol. Faltam faço dois ideia. Falta o Henrique nomes. Mas. Não faço ideia. Falta o Henrique Mas, O Henrique exatamente. mais brilhou. Foi o terceiro mais Também pontuado. ficou. Pelo ponto. Por Ficou causa. com 412 Estava a pontos. 1000. Olha, não diria. Yeah. A sério? Uhum. Porque, E falta. porque tendo em conta o custo que ele tem, não imagino. Mas como os miúdos eram baratos, acabou por... O Vine também era 200. Houve espaço para o orçamento. E falta um nome que eu já não me lembrava Mas também. falta. E O sabes, Luís Mendes. Não. Acabou o top 10 e ganhou uma etapa, não foi? Não, mas não é. sabes quem é? Marcou 268 pontos. Marcou muitos E não pontos. ganhou nenhuma etapa, não ganhou nada. Mas mandou o Roglic ao chão. Não ganha nenhuma etapa. Mas mandou o Roglic ao chão. Exatamente. Já temos os 9. Fred Quem é Wright. que não- Fred Wright. então. Mandou. Ai, Foi, meu, pois foi. olha, completamente, nunca mais me Escolhido na lembrava dele. altura por 2,8% dos jogadores apenas. Ou seja, foi mesmo, tal como o Mas, também 2,9%. É. Pedersen 3,4%. Ou seja, tivemos uma best team bastante, bastante imprevisível, digamos assim. Uhum. Antes de fecharmos, resposta mais simples e mais difícil de todas. Quem é que vai ganhar a Volta à Espanha? Nuno. Quem é que fica atrás do Ayuso? Pronto. Não. Podia ser. Olha, ainda se vou lembrar desta conversa. Não sei. Acho que Roglic vai ganhar. Rogério. Vale repetir o nome? Vale fazer o que tu quiseres. O Roglic também. Para mim é o que eu tenho mais certo na minha equipa, é o Roglic. Pratas. Vingard. Eu também vou com o Vingard. E acabamos aqui empatados. Os lingrinhas de um lado, os ciclistas de sofá, falso planistas do outro. Olha, também duvido que fuja aos homens da Jumbo, por isso um de nós estará certo com quase toda a certeza. E é tudo por hoje. Mais uma vez agradecer ao Nuno e ao Rogério a disponibilidade. Acho que foi muito fixe. Agradecer a vocês que estiveram desse lado e que têm esta pancada connosco da Cycling Fantasy. Não só do ciclismo, mas como especificamente da Fantasy, que é uma parte importante desta dinâmica. Avisar que nos podem seguir em falseplano.ghost.io, onde temos as nossas antevisões. Vamos também lançar amanhã, para além do podcast de antevisão e deste podcast, a nossa antevisão de Cycling Fantasy App e de Velo Games. Sigam-nos no Twitter. O podcast está disponível em YouTube, Spotify e Apple. Muito obrigado, até à próxima e um abraço.